que trata da proposta do novo Código para a Ciência, Tecnologia e Inovação no país, que foi uma iniciativa da CONFAP e da CONSECT, né? A CONFAP é o Conselho Nacional das Fundações de Amparo do país, que é presidida pelo professor Mário Neto, e o CONSECT, que é o Conselho dos Secretários de Ensino de Ciência e Tecnologia dos estados e dos brasileiros. Essa proposta, nós fizemos convite ao professor Mário Neto para estar presente ao encontro. Ele concordou, nós agendamos a vinda dele para cá, mas infelizmente problemas de última hora impediram de estar aqui. Também o Dr. Denildo Teixeira Sena, que é o secretário de Estado aqui da Amazônia, de Ciência e Tecnologia, nos convidado para debater, também com problemas de agenda, mas de qualquer maneira nós estamos aqui com o Dr. Breno Rosa, que é assessor jurídico da Secretaria de Ciência e Tecnologias da Amazônia, que foi o coordenador do grupo de trabalho entre o Conselho de Secretários de Estado de Ciência e Tecnologia e das Fundações de Amparo, para propor para essa proposta do novo código que regeria o funcionamento da ciência, tecnologia e inovação. Nós convidamos para fazer um debate sobre as implicações dessa proposta, que vai estar sendo apreciada no Congresso através do deputado Sebá, do Acre, com o qual já mantivemos contato, já mantivemos uma interação para que a gente possa influir mais, indicar mais questões possíveis nessa cooperação para a construção realmente de um novo marco regulatório para a ciência, tecnologia e inovação no país, que possa vir a superar os problemas que a gente enfrenta constantemente na hora de executar ciência e tecnologia no Brasil. Então, nós estamos também como debatedor o Daniel Marçal Queiroz, que é o atual diretor da FUNARB, da Fundação Arthur Bernardes, que vai fazer então o debate a respeito da apresentação do Dr. Breno. Vou então passar a palavra para o Dr. Breno para a sua palestra. Meu nome é Breno Rosa, eu sou assessor jurídico da SECT, como disse o professor Paulo Otávio, né, e funcionei durante os últimos 3, 4 meses como coordenador do grupo de trabalho, né, formado por assessores jurídicos do CONSECT e do CONFAP, que né, de forma audaciosa, né, movido pela direção dessas entidades, né, tomou à frente em tentar elaborar um projeto, né, que viesse a atender a todos os segmentos que trabalham com pesquisa e extensão, ciência, tecnologia e inovação. Primeiro, cabe citar que o início desse trabalho não se deu com o CONSECT e com o CONFAP. Há vários anos, todas as entidades, ANDIFES, CAPES, NPq, ABRUM, ABC, em diversas outras, inclusive os órgãos de fomento da União, como o FINEP,
eles vêm atuando de forma propositiva, né, na busca por uma legislação que flexibilize e agilize as ações de ciência, tecnologia e inovação, mas cada uma dentro do seu segmento de atuação, né? E o CONSECT CONFAP determinou a esse grupo de trabalho que nós buscássemos as propostas que estavam sendo estudadas por essas entidades, agrupasse-as num texto legal único e ampliasse, né, de forma a criar uma coerência legislativa, unificar conceitos dispersos na legislação, de forma que pudéssemos, com um código, né, o formato de um código, atender à ciência e tecnologia, atender aos anseios dos pesquisadores. A primeira parte dessa proposta, então, tratou de unificar conceitos e criar novos conceitos. A legislação hoje é esparsa e muitas vezes conflitante. Então, conceitos básicos como convênio, termos de cooperação, né, como investimento, subvenção, até mesmo o que é inovação, né, você olhando os decretos, as resoluções e as próprias leis, encontra ali divergências que tornam impraticável, né, entender o conceito desses termos. Então, a primeira parte do código vem a unificar esses conceitos para que não haja mais esse tipo de divergência no estudo e na interpretação das leis. E aí nós criamos ali uma figura, ou melhor, copiamos uma figura nova que se chama SCTI, né, a Entidade de Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse conceito foi tirado da Lei de Ciência e Tecnologia do Estado de Minas Gerais e representa o quê? Toda entidade, pública ou privada, que tenha ou que não tenha fins lucrativos, mas que tenha, prioritariamente, no seu escopo, no seu objetivo, dentro do Estatuto Social ou sua lei delegada, a obrigatoriedade de atuar no desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação. Essa entidade, caracterizada nesse conceito, vai ser chamada daqui por diante por SCTI, né? E a SCTI é o que vem sendo colocado em todo o resto do texto legal, de forma que as normas que aqui estão estabelecidas vão atender as fundações de amparo, as fundações de apoio, as secretarias, os institutos de pesquisa e as universidades federais, naquilo que diz respeito à ciência, tecnologia e inovação. Além desse, também foi criado, ou melhor, foi conceituado o voucher tecnológico. O voucher tecnológico, mais na frente eu vou esmiuçar melhor, mas é uma figura importada, né, utilizada no estrangeiro como se fosse um cheque ao portador, que a agência de fomento entrega ao pesquisador, e dentre as empresas cadastradas nessa agência de fomento, ele pode, com maior agilidade, contratar serviços, transferência de tecnologia ou outros bens que possam estar sendo necessários durante o seu projeto de pesquisa. Bom, uma vez ultrapassada a parte do conceito, vem a lei do cão, como disse um dia desse o deputado Cibá Machado, a lei 8666, que vem atrapalhando o desenvolvimento das ações, especialmente pela burocracia, e pelas rigorosas exigências que impedem o desenvolvimento tempestivo das ações na pesquisa científica. O que nós fizemos, então, para aquisições e contratações? Criamos um regime de exceção. A Lei 8666 continua vigente para tudo que há nesse país, com exceção de ciência, tecnologia e inovação. No corpo do texto desse novo código, há um dispositivo, um capítulo com mais de 50 artigos, que trata especificamente do novo regime de contratações e aquisições. E dentro desse novo regime, foi estabelecido o processo por aquisição direta, que poderá se dar de duas formas, ou por valor, ou por inviabilidade de competição. O valor já existe hoje na 8666 e estabelece um limite de até 8 mil, para aquisições de bens. E 150 para obras e por aí vai. Nós ampliamos esse valor no que tange à aquisição de bens. A aquisição direta com base no valor, até R$30 mil, as instituições poderão fazer de forma direta, bastando para isso fazer uma cotação tripla, e contratar o menor valor. Eu estou tratando, nesse caso, de bens comuns. Bens que, não importa a marca, o modelo, eles vão atender de forma satisfatória aos interesses do projeto. E tem a inviabilidade de competição, que na Lei 8666 estava lá na forma de inexigibilidade. Só que a questão da inexigibilidade na 8666 dizia respeito apenas a não haver fornecedor ou produtor que pudesse competir com aquele determinado bem.
nesse novo projeto, né, e eu devo primeiramente esclarecer que o princípio maior desse novo regime de contratações e aquisições é a sobreposição da qualidade e do interesse do projeto sobre o valor, né? Eu venho dizendo em outras apresentações que nos países vizinhos que concorrem conosco, né, e que estão na ponta do desenvolvimento científico e tecnológico, os pesquisadores compram o que há de melhor. E no Brasil nós compramos o que há de mais barato. Como nós vamos competir se o nosso critério é comprar o mais barato e os Estados Unidos, e o Japão e a Europa compram o que há de melhor? Né? Então, nesse novo regulamento está estabelecido que, com a devida justificativa, o pesquisador poderá escolher marca e modelo, né? Inclusive levando em consideração condições como qualidade, notoriamente reconhecida no mercado, e ainda mais, questões como garantia e assistência técnica, que muitas vezes fazem diferença na escolha do fornecedor. Ou seja, o pesquisador vai hoje encomendar a marca, o modelo e dizer de quem ele quer comprar, com a devida justificativa e com as responsabilidades funcionais de lei. Para as ECTIs públicas e privadas, a seleção que não for dada nem pela aquisição direta por valor, nem por inviabilidade de competição, ela vai funcionar como se fosse um convite, mas um convite com uma publicidade maior, porque existe a publicação de um ato convocatório no site da instituição de fomento, no site da instituição de pesquisa a qual está vinculado o pesquisador e no Diário Oficial. Essa burocracia foi aumentada nesse regime. No entanto, né, eu tenho que aqui deixar claro que, apesar de aparentemente ter havido uma burocratização, porque nós temos que publicar um ato, não há mais o limite que havia no convite da 8666 de até 80 mil. Então, se a sua compra não é até 30 mil que você possa comprar direto, se ela é de 500 mil reais ou 1 milhão de reais, você vai fazer o convite. Para isso é necessário dar ampla publicidade, como eu falei antes, e haverá uma sessão com a abertura desses envelopes. Uma vez apresentados os valores iniciais, passa-se a uma etapa de lances, né, para que se possa atingir um valor de referência que foi cotado previamente. Então, não há limites para essa aquisição por meio desse convite simplificado. Para as ECTIs privadas que tenham fins lucrativos, e aí especialmente projetos como o PAP, né, onde as empresas recebem recurso público para investir em processos de inovação, essas empresas não terão que passar por esse crivo do convite simplificado. Bastará uma cotação tripla, né, com empresas idôneas e que tenham habilitação jurídica comprovada, regularidade fiscal, e poderão comprar, né, o produto que tenha lá o menor valor, mantidas as condições do bem comum, né? Sempre que houver a especificidade do bem, seja pela pela impossibilidade de produção, porque não há concorrente, ou por questões como qualidade, como garantia, como assistência técnica, volta-se ao processo de aquisição direta. Muito bem, né? Há pouco eu vinha falando sobre essa aquisição direta, e ela aparece assim como algo, às vezes, assustador, né, para o administrador, né, porque vê uma margem muito grande para o pesquisador estar exigindo determinada marca, modelo, né, e para o pesquisador também que, por falta de segurança jurídica, que é histórica no nosso país, pode se sentir intimidado a registrar uma justificativa para comprar determinado bem, ainda que ele tenha subsídios para provar que a aquisição daquele bem, daquela marca, modelo e da assistência técnica, escolhendo aí o fornecedor, é necessário para que ele consiga atingir altos níveis de sucesso na sua pesquisa. Então, nós estabelecemos nesse projeto de lei que estas justificativas feitas pelos pesquisadores são de antemão consideradas idôneas, e elas só poderão ser contestadas pelos tribunais e pelas corregedorias por pareceres emitidos por comissões formadas por pessoas que detenham as mesmas credenciais e os mesmos títulos do pesquisador que emitiu lá atrás aquela justificativa. O que é isso? O que acontece hoje é que o Tribunal de Contas, né, analisa a justificativa de um pós-doutor, e quem faz isso lá com ele é um técnico, que talvez tenha o 2º grau, quando muito um 3º grau. Então, nós exigimos que, a partir deste novo marco regulatório, o TCE, o TCU,
CGE, CGU e demais órgãos, inclusive agências de financiamento público, deverão fazer o que hoje as FAPs fazem. As fundações de amparo, quando vão analisar os projetos dos seus pesquisadores, eles trazem pareceristas ad hoc, que têm a mesma titulação. Então, doutores analisam projetos de doutores, mestres analisam projetos de mestres, ou de cima para baixo, mas nunca um secundarista analisando um projeto de um pós-doutor. Porque aí, qual é a segurança que esse secundarista vai ter de afirmar que a justificativa do pós-doutor está correta ou errada? Ele vai sempre dizer que está errado, e que venha o doutor depois me dizer que não está, e aí o ministro do tribunal acolher e inocentá-lo. Ele não assume responsabilidade, ele prefere dizer que está errado e deixar para o pós-doutor, uma vez inscrito nos cadastros negativadores, taxado como corrupto e recebendo pena de multa, ter que entrar com recurso para se explicar. Então, a partir daqui, doutor vai analisar parecer de projeto de doutor e assim por diante. Então, essa é uma segurança que nós pensamos ao pesquisador, para que ele também tenha a responsabilidade, mas tenha certeza de que vai haver um mínimo de responsabilidade dos tribunais e corregedorias e agências de financiamento quando analisarem os projetos e os investimentos que ele recebeu e aplicou na execução dos seus projetos. Outra questão a respeito de contratos, fala sobre os aditivos de prazo. A lei estabelece, como regra geral, 12 meses. Se esse serviço for considerado essencial e contínuo, 60 meses, com a possibilidade de mais 12 por emergência. Então, no máximo, um contrato, se for considerado essencial e contínuo, ele vai poder durar 72 meses. Na maioria dos projetos, atende. Mas em muitos também não atende, especialmente em projetos de longa duração, como projetos de medicina, que duram 20, 30, 40 anos. O pesquisador está trabalhando com determinado nível de qualidade na prestação do serviço, seja feito por uma instituição de ensino ou pesquisa, ou seja feito por uma empresa privada, e por uma limitação legal no meio do seu projeto, ele tem que parar tudo, promover uma nova licitação ou uma nova seleção, nesses novos termos, e arriscar vir uma outra empresa que comprovou regularidade fiscal, e que por meios que nós sabemos que no processo burocrático ele consegue contornar, vir prestar um serviço que não é da qualidade que se espera. E isso compromete o resultado da pesquisa. Então foi estabelecido nesse novo ordenamento que nos termos do plano de trabalho e do projeto de pesquisa que está sendo executado, os contratos poderão ser aditivados em prazo até o limite previsto pela duração do projeto. Sem limite. Se o projeto dura 20 anos, os contratos poderão ser aditivados até esse limite. E os aditivos de valor, que acompanharão o acréscimo de prazo, para fazer frente à despesa que se prolonga no tempo. O Código também trata sobre regras de gestão contábil, orçamentária, financeira e patrimonial. As fundações de apoio, e eu trabalhei em uma há vários anos, eu vi que você começa um projeto com uma expectativa. E para isso você elabora um plano de trabalho, onde você tem a obrigação de estabelecer divisão de rubricas, subrubricas e subrubricas, e por aí vai. Mas no decorrer da pesquisa, pela dinamicidade natural do projeto, as demandas podem mudar. E aí você tem que o pesquisador entrar com um requerimento à fundação de apoio, pedindo remanejamento de rubrica, que por sua vez reencaminha ao órgão que financiou, que leva 6, 7, 8 meses para responder. Quando ele responde, já não atende mais, já mudou a história de novo. Já não é mais aquele o problema já virou outro. Isso faz com que os prazos que foram estabelecidos nos cronogramas dos próprios planos de trabalho seja prejudicado. E o resultado da pesquisa, muitas vezes, inviabilizado. Então, a partir desse novo código, todo investimento em ciência, tecnologia e inovação, que é considerado uma única rubrica, chamada investimento. Havia uma outra proposta chamada apoio à inovação, mas redunda na mesma coisa. É uma única rubrica chamada investimento, seja ela capital ou qualquer outra natureza. E esse novo código estabelece que até o limite de 30% do valor envolvido no projeto, a instituição de pesquisa
se ela for responsável direta, ou o pesquisador, caso seja ele pessoa física, poderá fazer remanejamento de imediato, até 30% do valor, informando no prazo de 30 dias a agência de fomento ou financiamento que ele fez essa mudança no plano de trabalho com relação às rubricas. Apresentará a justificativa e até 30% ele faz isso com liberdade e de imediato. Ultrapassado esse limite de 30%, os remanejamentos que se seguirem terão que ser previamente autorizados pelas agências de fomento ou de financiamento, mas as agências de financiamento ou fomento terão também 30 dias para responder, sob pena de se entender pela autorização, para que não prejudique o andamento do projeto e não venha a inviabilizar muitas vezes os resultados que são obtidos ou esperados. Trata também sobre a aquisição de bens, né? No exemplo específico da Fundação de Apoio com a Universidade, a Fundação de Apoio compra o bem em seu nome, ele fica lá dentro da universidade sendo utilizado na pesquisa. Quando o projeto termina, é prestado conta. Quando a prestação de contas é aprovado, aí nós vamos procurar o bem para fazer o termo de doação à universidade. Isso leva, na minha palavra, 5 segundos, na vida real, 5 anos. Muitas vezes o bem passou 5 anos ocupando espaço, ou se quebrou e ninguém pôde consertar, porque a universidade não tinha rubrica para consertar o que não era dela, e a instituição de apoio já não ia mais consertar o que não fazia parte do projeto, amparado por convênio algum. Então esse bem se perde, e em vez de estar sendo reutilizado em outras ações, gerando um melhor aproveitamento dele, ele fica lá dentro de um guarda-roupa, dentro de uma sala, escondido, esperando um dia chegar o termo de doação. Quando chega, já é imprestável. Então, a partir desse novo código, os bens serão adquiridos pelas instituições de apoio e imediatamente entrarão para o patrimônio da instituição apoiada. Aí me perguntam, sim, e se o projeto lá no final não for aprovado, se houver alguma irregularidade, malversação de recurso ou desvio da finalidade do projeto? Então, a instituição vai ressarcir o valor que foi usado para comprar aquele bem, mas o bem é dela. A instituição vai poder dar outra utilidade, terminado o projeto, vai poder ter despesas com esse bem para manutenção, assistência técnica, porque já faz parte do seu patrimônio. E deixa de atrapalhar um bocado a vida das fundações de apoio, que ficam depois tendo que prestar contas de patrimônio que ela nunca viu, porque está há anos dentro da universidade. Com relação aos bens que foram adquiridos, né, por pesquisadores diretamente, eles ficam passando a ser de propriedade das instituições a que estão vinculados, naturalmente. E como eu falei, o desvio de finalidade, nós não queremos o produto, nem o bem, nós queremos o ressarcimento mais. Com relação ao apoio, à inovação nas SCTIs privadas, né, estou falando das empresas, né, que têm projetos de inovação. Ontem mesmo eu recebi um questionamento de uma agência de publicidade ou de jornalismo, perguntando o que esse novo código previa para investimento, para incentivar a inovação dentro das empresas, porque encontravam na dedicação exclusiva, né, um empecilho enorme, intransponível. Esse novo código acaba com isso. Primeiro, ele incentiva a constituição de parcerias público-privadas, facilitando e melhorando as condições que o poder público tem de não só financiar, mas entregar recurso não reembolsável, fomento, às empresas para que elas construam laboratórios, adquiram bens e contratem serviços, todos vinculados, obviamente, a um projeto de inovação. Esse fomento, até o presente momento, ele só pode ser estabelecido com agências ou com empresas que têm um propósito específico, nos termos da lei, o que limita bastante o alcance desse fomento. A partir desse novo marco, não precisa mais ser de propósito específico, mas precisa prever no seu estatuto social que ela vai atuar em desenvolvimento de inovação e, obviamente, tem que ser aprovado um projeto de inovação pela agência de fomento, havendo pesquisadores vinculados a ela que vão dar cabo desse trabalho. Então, uma vez aprovado o projeto pela empresa, desde que ela tenha no seu estatuto social a previsão de que vai atuar em inovação, ela vai poder estar sendo também beneficiada pelos incentivos do poder público. Os benefícios da lei do bem, e aí eu estou falando das isenções fiscais, hoje só são possíveis às empresas que trabalham com contabilidade fundada no lucro real. A partir daqui, as empresas que têm também a contabilidade baseada no lucro presumido também poderão ser beneficiadas pelas isenções fiscais que estão sendo previstas na lei do bem. Então, a lei do bem não é revogada,
mas o seu alcance é ampliado. E isso vai fomentar, né, isso vai incentivar as empresas a criarem dentro do seu ambiente industrial projetos de inovação para melhorar processos ou para melhorar objetos, bens. Como estímulo à inovação, né, foi ampliado o alcance, como foi dito antes, da subvenção econômica, do financiamento e facilitado o meio de participação societária do Estado dentro dessa empresa. O Estado vai poder, até o limite de 75%, ser sócio dessa empresa, e os 25% restantes, se o camarada não tiver dinheiro, o Estado ainda financia. Então, ele entra com um projeto, ele entra com a vontade de trabalhar e com uma equipe preparada para isso. O Estado vira sócio de 75% e financia a juros de BNDES os outros 25% que faltam. A exemplo do que acontece no capital semente, que já tem sido bastante utilizado. O voucher tecnológico, como eu falei antes, esse cheque ao portador, é uma figura muito utilizada já na Europa. As agências de fomento, financiamento, elas credenciam empresários que estão dispostos a firmar essa parceria e dentro daquilo que está previsto no plano de trabalho desses projetos, o pesquisador recebe da instituição esse cheque. Esse cheque que vai ser trocado nas instituições de pesquisa por transferência de tecnologia e nas empresas por bens ou por serviços, conforme os seus valores, as permissões desse processo de seleção e contratação que foi falado antes. Ele tem um dinheiro à mão, é um cheque verdadeiramente. Com relação às importações, o código ele adota, né, as regras do Importa Fácil, né, que facilita por demais o processo de importação de bens. Pode ser feito, inclusive, como já estabelece hoje, sem exame de similaridade, com as isenções de II e de IPI, estabelecidas pela Lei 8.010 de importação, e a lei estabelece o caráter prioritário no desembaraço aduaneiro desses bens. E também estabelece que, a partir da aprovação desse código, né, a Receita Federal, em conjunto com a Infraero e o Ministério da Ciência e Tecnologia, estabelecerão um único aeroporto, ou dois, conforme o interesse e a necessidade, mas um número reduzido de aeroportos que venha a receber esses bens. Para quê? Para que a Receita Federal disponha de um quadro de servidores qualificados e treinados para tratar com esses bens, né, que exigem um tratamento diferenciado e que possam dar a ele o caráter prioritário no seu desembaraço, para que depois os bens não fiquem guardados na alfândega e impedidos de sair de lá, porque dentro do projeto não se previu a taxa de alfândega. E para que bens, especialmente genéticos, materiais que podem se perder pelo passar do tempo, que eles não estraguem aguardando o desembaraço aduaneiro. A respeito da prestação de contas, a proposta unifica o processo de prestação de contas e o mais interessante é que ele determina que a partir de então a prestação de contas seja feita de forma eletrônica, como funciona hoje na Receita Federal, com o nosso imposto de renda. Eu preencho um formulário e encaminho para o órgão de controle. E se ele detectar que na prestação de contas eletrônica houve desvio de finalidade, malversação do recurso, ele poderá fazer o pedido para que a documentação seja apresentada. E ele tem os 5 anos para fazer isso. A prestação de contas também estabelece uma outra condição. Primeiramente, se faz análise contábil, financeira. E depois, análise técnica. Eu ouvi outro dia, numa palestra, que a falecida esposa do presidente FHC disse que os órgãos de controle estão mais interessados em ver o recibo do pão do que saber se as crianças foram alimentadas. É mais ou menos isso. Então, o que a partir de agora vai acontecer é que primeiro será feita a análise técnica. O projeto atingiu o seu resultado? Criou solução para uma doença? Inovou num processo ou num produto? Inovou? Ele já começou bem. Se houve indício de que no decorrer desse processo ele teve malversação de recursos ou não atingiu seu propósito, aí o órgão de controle está amparado para buscar uma análise mais apurada. Me traga os documentos que agora eu quero ver os recibos e as notas fiscais. Essa é a prioridade e o princípio norteador do novo regramento para a prestação de contas. Eu tinha citado no ponto antes da dedicação exclusiva como um elemento que atrapalha o processo de inovação na indústria. E a partir desse novo marco legal, o pesquisador, ainda que seja vinculado à instituição por dedicação exclusiva, conforme decisão da instituição a que ele está vinculado,
Conforme decisão da reitoria ou do conselho da universidade, ele poderá ser liberado para prestar serviço dentro da indústria 100% do seu tempo, sem prejuízo do seu subsídio, sem prejuízo da contagem de tempo para aposentadoria e com o incentivo de uma bolsa de inovação custeada pela empresa que está recebendo o seu auxílio. Então, a partir daqui, o limite que antes era de 8 horas, passa a ser das 40 horas a que ele tinha compromisso com a instituição. Com relação à biodiversidade, é um absurdo que a gente esteja hoje vivendo uma medida provisória do início da década de 2000, que está vigente até hoje, dizendo que para que o pesquisador possa fazer coleta para pesquisa, amostragem para pesquisa, ele tem que pedir autorização do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. Isso atrapalha, primeiro porque nunca sai a autorização. E quando sai, leva 3 anos para sair. O pesquisador já mudou o foco e já não está mais naquele projeto. Então, essa medida provisória, que jamais foi analisada pelo Congresso, ou seja, nós nunca aprovamos essa medida provisória, vem sendo mantida aí sob vigência, atrapalhando o desenvolvimento, especialmente na parte da biodiversidade. Então, a partir desse novo código, está liberado o acesso do pesquisador para a coleta e amostragem desse material genético para fins de pesquisa, para fins de comercialização, continua havendo a exigência de aprovação pelo Conselho. O CNPq também tratou desse assunto e tem uma proposta interessante, que abarca, entre outras coisas, mas especialmente esse tema que eu falei anteriormente, das autorizações do Conselho de Gestão. E com mais minúcias, também está incorporado ao texto da proposta. Com relação ao SICONV, a exemplo da 8666, foi estabelecido um regime de exceção para projetos de ciência, tecnologia e inovação. Antes eu trabalhei na Fundação de Apoio, hoje eu trabalho na Secretaria de Ciência e Tecnologia, que tem uma fundação de amparo vinculada a ela. Todo mês, 3.000 bolsistas têm que ser inscritos no SICONV. Hoje a Fundação de Amparo tem uma estrutura, 60% dela é para fazer registro no SICONV, 40% é para fazer o resto do trabalho. É um absurdo isso. Então, a partir desse novo código, o sistema de ciência, tecnologia e inovação está afastado do regime do SICONV. É um regime que não funciona, um sistema que atrapalha a vida do programador, do servidor, porque mesmo que ele tivesse boa vontade para fazê-lo, o sistema não ajuda. Ferramentas ultrapassadas, apesar da gente viver num mundo tão moderno. Com relação ao pesquisador estrangeiro, foi estabelecido aqui que aqueles que tenham visto provisório, então por isso estariam impedidos de trabalhar, eles poderão trabalhar em processos e projetos inovadores dentro da indústria da universidade, fazendo jus ao recebimento de bolsa custeada pelo poder público. Atualmente, o pesquisador vem para fazer um projeto, mas ele está proibido de ampliar a sua atuação, porque para isso ele teria que ter o visto permanente. O visto permanente leva 1, 2 anos e conforme discricionariedade da Polícia Federal e do Ministério da Justiça. A partir desse momento, então, dessa legislação nova, se ele tem o visto provisório, ele já pode ampliar a sua atuação e trabalhar não só na universidade, mas dentro da indústria, desde que seja no processo de inovação, vinculado a um plano de trabalho aprovado pela universidade, naturalmente. Como eu disse antes, a consolidação desse texto recebeu a colaboração do CONSECT e do CONFAP, que assumiram a ponta desse trabalho, mas imensamente apoiados pelo CNPq, pelo CAPES, SBC, CONFIS e FINEP. O CONFIS eu digo porque, apesar de nós não termos estabelecido um contato anteriormente, eu tive a petulância de entrar no site e descobri que vocês também estavam trabalhando uma proposta legislativa e ela foi incorporada ao texto da lei, de forma que os anseios da comunidade das fundações de apoio estão amparadas também por esse código. Esse foi o grupo de trabalho formado pelo assessor jurídico da SECT, sou eu, pelo assessor da FAPEMIG, Minas Gerais, FAPESC Santa Catarina, FAPESP de São Paulo, FAPEAN do Amazonas e FAPES do Espírito Santo. Esse trabalho começou no final do mês de maio e durou até o final de agosto. E em João Pessoa, no terceiro encontro do CONFIS e CONSECT, o professor Danilo Teixeira Sena, presidente do CONSECT, e Mário Borges Neto, presidente do CONFAP, entregaram ao deputado Cibar Machado um projeto pronto para que ele levasse ao Congresso. Esse projeto foi apresentado já na Câmara dos Deputados,
né, assumindo a sua autoria o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado do Estado de Pernambuco, e no Senado Federal foi apresentado também para tramitação pelo senador Eduardo Braga, senador aqui do Estado do Amazonas. Essa estratégia foi assim assumida para que houvesse uma tramitação concomitante, de forma que quando ela fosse aprovada em uma das casas e fosse transferida à outra, o processo na outra já estivesse adiantado, de forma que a gente pudesse ganhar tempo na aprovação desse projeto. Para elucidar ainda mais como está a situação, esse processo já foi distribuído dentro da Câmara dos Deputados e do Senado, e ao invés de estabelecerem várias comissões por onde teria que passar, foi criada uma comissão especial. Então, esses projetos de lei só passarão por uma comissão, né? E uma vez aprovada nessas comissões, caso não haja um recurso, elas já estarão plenamente vigentes, sem necessidade de ser levadas ao plenário das casas. A não ser que haja recurso por parte de algum parlamentar, terá que ser levado à análise do plenário. Mas, de qualquer forma, é interessante citar que o governo federal vem experimentando boas notícias da área de ciência, tecnologia e inovação. E nós estivemos lá em Brasília e falamos com várias autoridades e vendo deles uma recepção muito boa, né, e uma vontade política tremenda, no intuito de que, se eles querem receber mais notícias boas da ciência, da tecnologia e inovação, eles têm que fazer a parte dele, flexibilizando as regras, sem com isso perder responsabilidade nem controle, né? Essa é a proposta que eu tinha a apresentar e eu agradeço a atenção de todos. Passar a palavra, então, ao Daniel para debater a apresentação. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui hoje debatendo esse importante tema, né? E a primeira coisa que eu gostaria é parabenizar o Breno pela exposição, né? Eu acho que é um documento extremamente complexo e relativamente longo, né? Ele conseguiu sintetizar aqui num tempo bem curto, né? E passou uma boa ideia para a gente de todos os pontos importantes aí do documento. Acho que a exposição dele ajuda muito a gente a entender, né? Todo o que trata essa lei, né, da ciência, tecnologia e inovação, né? Então, a gente, olhando o documento, né, então o documento, ele parte do princípio, né, de que o Brasil, em termos de ciência e tecnologia, né, e inovação, os nossos resultados são muito aquém do que todo mundo deseja, né? A produção de ciência no Brasil, ela está bem aquém de outros países. Ontem foi falado aqui, né, pela professora Helena, né, que é a presidente da FPPC, né, que nós somos o 13º país em termos de produção de ciência no mundo, né? E somos atualmente a 6ª economia, né? Então, alguma coisa está errada aí. A gente precisa realmente de melhorar, né, a produção de ciência. E na área de inovação também, acho que os nossos resultados são piores ainda, né? E isso, então, uma das causas é a questão da legislação, e é o que essa lei, né, ela procura, né, criar instrumentos, né, que facilitem o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e inovação, né? A gente, olhando o documento, eu acho que uma coisa que ela dá uma ênfase muito grande na questão da inovação, né? Eu acho que a gente tem ouvido o próprio ministro de Ciência e Tecnologia, né, nos seus discursos, né, batendo na questão de que o Brasil precisa avançar muito na questão da inovação, tá certo? E eu concordo com isso. Eu acho que inovação, realmente nós precisamos de
vamos dizer assim, uma mudança, né, no nosso sistema de ciência e tecnologia que consiga, né, fazer com que a inovação, que a gente trabalhe mais com inovação em nossas instituições, tanto públicas como privadas. Só que a gente também tem que pensar que a questão dos nossos resultados não tão bons em termos de ciência e tecnologia não está só na questão da legislação. Eu acho que a legislação vai ajudar muito, né, mas nós temos que pensar que tem outros problemas que precisam ser atacados. Um dos problemas da gente ter esse resultado tão baixo em termos de ciência, tecnologia e inovação, acho que todo mundo concorda, a questão do investimento nessa área no país, né? O Brasil investe pouco mais do que 1% do PIB, né, em ciência e tecnologia, né, enquanto que outros países aí, os que estão os países de ponta, né, investem 2,5%, 3%, até mais de 3% em ciência e tecnologia. Então, vai ser necessário, além de dessa lei, né, que o governo, que as instituições, que as empresas, né, invistam mais em ciência e tecnologia. Como eu falei, o documento, a lei que está sendo proposta, ela dá uma ênfase bastante grande à inovação, né? Mas nós temos que também ter em mente que só inovação não resolve. A ciência é extremamente importante, porque muita da inovação ela é criada a partir de um maior domínio da parte da ciência, né? Eu vou citar um exemplo. Há uns 2 anos atrás eu fui no Maranhão, né? Uma empresa queria desenvolver um processo inovador na área de processamento e industrialização do babaçu, né? E aí a gente fomos verificar o que existia, né, de informação básica, de ciência, né, que pudesse amparar o projeto e desenvolvimento dessa indústria de processamento. Aí a gente foi ver que não falta exatamente a base, né, que vai dar origem à questão da inovação. Eu preciso saber, por exemplo, detalhes, né, propriedades físicas do material. Eu preciso de uma série de informações que vão servir para a gente desenvolver os processos de inovação, né? Então a gente tem que sempre pensar que nós podemos incentivar a inovação, mas nós não podemos esquecer da ciência, né? E a lei, né, ela de certa forma, ela atende em parte a questão da ciência, né, quando ela flexibiliza, né, o uso de recursos, né? Nesse ponto ela atende, mas eu acho que a gente precisaria pensar em outras formas, né, de se incentivar a ciência nesse país. Então, esse marco regulatório, né, a gente analisando, a gente vê que tem uma ênfase muito grande na criação de um ambiente favorável à inovação. Ele define estímulos, né, tanto para as entidades públicas como as entidades privadas. Inclusive tem a questão aí, ele toca na questão da dedicação exclusiva, né, que é um ponto que a gente tem que analisar muito bem, porque de repente a gente flexibiliza demais e isso pode trazer consequências prejudiciais para a questão da educação, para a questão da própria ciência, né? Porque
quando você dá um incentivo muito grande numa determinada direção, às vezes as outras áreas podem ficar prejudicadas. Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Essa questão aí da flexibilização, talvez precisaria ter alguns pontos para disciplinar melhor essa questão aí da flexibilização em relação à dedicação exclusiva, né? Uma outra parte importante, eu acho que é facilitar a questão da importação, né? E eu só achei que as fundações de apoio, né, elas prestam um serviço importante aí às universidades, aos centros de pesquisa, na questão de importação de bens, de serviços e tudo mais, e na realidade o documento ele não faz menção, né, explícita, né, a essa questão aí das fundações de apoio, o papel das fundações de apoio na importação. Eu acho que é uma questão que poderia ser incluída no documento, né, alguma coisa em relação à participação das fundações de apoio na questão como um órgão facilitador do processo de importação, porque realmente as fundações têm contribuído e muito nessa direção, né? A lei, ela flexibiliza a questão de aquisição e contratações de bens e serviços. Eu acho que isso daí é um ponto muito bom da lei. Ela realmente traz uma contribuição muito boa nesse sentido, né? Eu só achei que a questão lá do limite de R$30 mil, né? Eu acho que fixar um valor, eu não sei se realmente seria prudente, né? Que a gente fala R$30 mil hoje, daqui a pouco R$30 mil pode não ser com o processo infracionário e tal. Então, talvez pudesse ser alguma coisa que amarrasse a uma porcentagem do valor do projeto, ou que fosse um valor de tal forma que já incluísse alguma forma de correção desses valores, né? Porque senão a gente define uma lei e daqui a pouco pode ser que ela fique aquém do que é realmente necessário. Uma outra coisa, a lei ela estabelece um item lá só sobre crimes e penas para infratores, né? Então ela tem inclusive lá a questão de detenção e tudo mais, né? Que são pontos críticos, né? E que de certa forma, né, tenta regulamentar o setor, mas nós temos que analisar isso com cuidado. Bom, o que eu acho que faltou, né, nessa questão aí, né? Como eu falei, eu acho que faltou alguma coisa mais direta, né, em relação à ciência, né? A lei ela propõe muita coisa para a inovação, né? E falta um pouco em relação à ciência. O que a gente poderia fazer para fazer com que a ciência no Brasil também crescesse, né? Em termos de ciência básica, publicações em periódicos de qualidade e tudo mais, que é extremamente importante para o desenvolvimento do país. E uma outra coisa, eu acho que seria interessante, né, que a lei, ela disciplina muito a questão da prestação de contas, de compras e tal, e uma coisa que sempre me preocupou com relação à questão da pesquisa brasileira é que os órgãos financiadores precisavam cobrar mais o resultado da pesquisa, tá certo? Porque eu acho que tem que flexibilizar o uso do recurso, né, e cobrar, né, das instituições, dos pesquisadores e tal,
o atingimento daqueles objetivos a que o trabalho se propõe, né? Porque eu acho que se você focar no resultado, tá certo? Nós vamos promover avanços muito mais do que se a gente ficar disciplinando a questão do uso do recurso. O uso do recurso ele tem que ser mais flexível, como o Dr. Breno mesmo falou aqui na exposição, né, que todo esse documento flexibiliza o uso do recurso, facilita a prestação de contas, mas eu acho que alguma coisa precisaria fazer em relação à questão de um maior foco na questão do resultado, alguma coisa que a lei, né, de certa forma, regulamentasse a questão de uma maior cobrança em relação ao resultado do trabalho. Então, basicamente era isso que eu gostaria de colocar, tá certo? Obrigado. Obrigado. E lembrar que um conceito fundamental da proposta é o de entidade de ciência, tecnologia e inovação, que inclui as empresas, né? Então, empresas que participem desse processo, devem ser muito bem qualificadas para realmente estar identificadas como empresas voltadas para a ciência, tecnologia e inovação, né? No código, me parece que esse ponto está colocado para as FAPs, né, para as fundações de amparo, determinar, identificar. Se não for essa compreensão correta, também sugiro que esse processo de identificação seja muito bem estabelecido para que as empresas que participem destas entidades, né, empresas de ciência, tecnologia e inovação, não se confundam com as ICTs, né, que de certa maneira precisam ser mantidas, que são as instituições de ciência, tecnologia e inovação, das quais as IFES fazem parte. Então, aqui, conceitualmente, é extremamente importante manter ICT com a marca, né, ICT com a marca do desenvolvimento científico e tecnológico voltado para a inovação, e as empresas que são de ciência e tecnologia que vão promover a inovação, porque a inovação é promovida na empresa, a inovação é promovida na mudança de processos e novos produtos lançados em mercado. Então, há que se aprimorar na compreensão, numa primeira leitura, e por isso que é estimulante esse processo nosso, de que todos tomemos conhecimento de uma importante proposta para que aprimore essa discussão, a gente consiga aprimorar essa discussão no Congresso. Mesmo porque, como é um código, ele gera uma série de penalidades que recairão nos gestores. E os gestores também são as fundações de apoio às universidades. Um código flexível que gera uma série de sanções por ser um código, não é? Então, é extremamente importante que todos tenham conhecimento da proposta e possamos fazer durante esse processo de discussão no Congresso uma contribuição efetiva para aprimoramento da proposta. Primeiramente, agradecer os questionamentos do Dr. Daniel. O projeto ele começou a tramitar no Congresso, nas duas casas, como eu disse, mas dentro do processo, né, de aprovação dentro dessas casas, há antes um processo de aperfeiçoamento.
O projeto tem sido levado a diversas reuniões e fóruns como este que eu estou participando aqui hoje, pelas comissões de ciência e tecnologia das casas e pelas próprias entidades que têm provocado o debate. E ele vem se aperfeiçoando, vem se aprimorando, de forma que eu tenho certeza que quando chegar a encontrarmos ele publicado no Diário Oficial da União, ele estará bastante diferente de quando saiu da impressora da minha sala. E isso é o interesse que todos nós temos, e eu jamais teria aqui a arrogância de achar que o projeto está perfeito e que não há o que melhorar. Então, por isso, deixa eu primeiro me esclarecer melhor, talvez pela vontade de resumir a apresentação, eu tenha deixado de explicar alguns detalhes com mais clareza. Com relação a entidades, a conceituação do ICT, o estabelecimento de diferenças com essas empresas que vão atuar em inovação, nenhuma delas foi prejudicada. Nós criamos um conceito chamado de SCTI, que vem a abranger todas as instituições, entidades, públicas ou privadas, sem fins ou com fins lucrativos, que tenham como missão o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação. Então, dentro do resto do texto legal, o papel das ICTs, ele é diferenciado do papel das empresas. Em alguns pontos eles convergem, em alguns pontos eles divergem. O exemplo, por exemplo, do voucher tecnológico, ele poderá ser utilizado para pagar transferência de tecnologia. Essa missão específica do voucher foi pensado na ICT. A ICT, a universidade, que tem um corpo técnico preparado, ele poderá estar criando tecnologia, inovando, melhorando processos e, mediante pagamento, transferindo essas tecnologias para a própria iniciativa privada ou para outros institutos de ciência e tecnologia que estejam levando projetos mais amplos ou que tenham algum tipo de ligação com este que está fazendo a transferência. As empresas que forem participar desse tipo de fomento ou financiamento, que participarem dessas parcerias, elas não estarão a realidade jurídica e legal estabelece-se ali que não poderão ser empresas que só poderão ser empresas que não tenham de atuação científica, tecnológica e inovação. E a premissa de está amparada na aprovação de um plano de trabalho. Essa quer receber esse fomento, ela